Bom dia, sou Jéssica. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. Bom, por falar nisso, o nosso trabalho tem como tema análise temporal das respostas de NDVI em função da precipitação no município de Guaratinguetá, em São Paulo, utilizando a plataforma Google Earth Engine em um plantio de arroz irrigado. Agrônoma, o Álvaro é engenheiro de pesca, nós temos mestrado nas áreas de sensoriamento remoto e modelagem computacional. Primeiramente, a importância do arroz para o mundo e para o país. Ele é uma cultura que alimenta mais da metade da população mundial e no Brasil a produção estimada é de 8,3 milhões de toneladas de grãos. Em São Paulo, os primeiros registros do cultivo do arroz se deu no início da colonização, entre as décadas de 1530 e 1540, e no Vale do Paraíba foi uma cultura considerada como subsistência durante a transição dos grandes plantios de cana-de-açúcar pela cultura do café. E em Guaratinguetá, município paulista, temos a colônia do Piag, que é muito conhecida pelo cultivo de arroz irrigado. O sensoramento remoto ele é muito utilizado para monitoramento agrícola, tanto para previsão de safras quanto estimativa de produtividade. E uma das técnicas mais utilizadas é o NDVI. E vários estudos já comprovaram que a relação entre precipitação e NDVI é forte e previsível, né? Então, a precipitação exerce uma influência primária sobre o NDVI. Para analisar esse tipo de dado, as temporais muito longas, e isso algumas vezes requer recursos computacionais altos, né? Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi analisar a resposta da vegetação em relação à precipitação para uma área de arroz irrigado durante 6 anos no município de Guaratinguetá. Essa é a nossa área de estudo. A colônia do Piag ainda possui uma área com cerca de 778 hectares. Ela está localizada próxima à rodovia Presidente Dutra, que é uma área economicamente estratégica para escoamento de bens, serviços e mercadorias. A nossa metodologia é utilizar séries temporais de NDVI. Para isso, nós utilizamos o produto do MODES, que é o TerraDaily NDVI. Dados de precipitação foram retirados das estações automáticas de Campos do Jordão e Taubaté, obtidos no IMET. Aqui nós temos um fluxograma mostrando as principais etapas realizadas no Google Earth Engine, onde foram geradas as séries temporais de NDVI e os gráficos. Já no Octave, a gente pós-processou esses dados de NDVI e também gerou os gráficos de precipitação, bem como o gráfico de eixo duplo, mostrando tanto NDVI quanto precipitação. E o trabalho de campo ele serviu como validação, Foi feita a coleta de pontos. Nós temos aqui 2 gráficos. O primeiro mostra o gráfico de NDVI sem filtro, com dados brutos em cima, e na parte de baixo nós temos o gráfico já filtrado pela média móvel. À direita temos o gráfico de precipitação sem e com filtro. Nós verificamos aí que tem uma semelhança entre os picos de NDVI e precipitação. Nesse gráfico aqui a gente vê melhor. No gráfico de eixo duplo, a gente vê de um lado a precipitação na linha preta e na linha vermelha tracejada nós temos os dados de NDVI. O que a gente observa aqui? O pico de precipitação foi seguida pelo pico de NDVI. Se espera, já é esperado que isso ocorra, tal como acontece na natureza. Primeiro chove e depois a gente nota o crescimento da vegetação. Mas em 2014 teve um ano atípico, porque o pico de NDVI foi muito alto, já o pico de precipitação já foi bem mais baixo em relação aos outros anos, e essa correlação foi negativa. Já em 2015, também um ano atípico, a gente percebe que teve uma sobreposição das curvas de NDVI e de precipitação, e não foram os maiores picos da série temporal. Coincidentemente, nesse ano, ocorreu o fenômeno climático El Niño. Na região sudeste do país, é comum que ocorra aumento da precipitação nessa região durante o El Niño, mas o que a gente percebe é que tanto o NDVI quanto a precipitação foi um dos menores em relação aos outros anos.
Mas, no geral, a correlação entre as variáveis NDVI e precipitação foi positiva, em torno de 0,68. Isso significa que a chuva exerce uma influência forte sobre o NDVI e explica 68% do comportamento do NDVI, do crescimento da vegetação. Aqui nós temos um gráfico de média anual de NDVI e de precipitação. A gente percebe que em 2014 o NDVI teve a maior média anual entre os anos e a precipitação teve a menor média anual em relação aos demais anos. Já em 2015, que é o ano que ocorreu o El Niño, apesar da forte correlação positiva entre as variáveis nesse ano, a gente percebe que o NDVI foi menor média anual e a precipitação ela apresentou valores ali entre os maiores valores médios anuais. Concluindo, nós confirmamos que o script que desenvolvemos ele é satisfatório, apresenta uma performance que pode ser aplicada a diferentes regiões e tipos de culturas. Os ciclos de 2014 e 2015 eles foram atípicos, Em 2014 nós não conseguimos identificar quais os reais motivos associados a essa anomalia, mas 2015 pode ser explicado pelo fenômeno El Niño. E também nós comprovamos que há uma forte correlação positiva entre NDVI e a precipitação, o que já é esperado, com exceção de 2014, que não teve uma correlação positiva. E como sugestão para estudos futuros, seria integrar mais variáveis à análise, como relevo e temperatura, entre outras variáveis climáticas. Eu agradeço a atenção de todos e podem enviar as dúvidas de vocês para a gente. Obrigada!